Amém, queridos? O Simpósio da Família nasceu há 7 anos atrás, quando nós fizemos o primeiro. Foi um grande desafio para nós fazer um primeiro congresso de família. E de lá para cá, Deus tem nos dado experiências. Como eu digo, a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando. Eu tenho certeza absoluta que hoje não será diferente. Nós mudamos um pouco o formato esse ano, mas eu creio que a gente vai chegando lá e vai crescendo. Tivemos várias maneiras já de fazer, já fizemos de vários modelos. E esse ano estamos mudando um pouco. Estamos começando numa segunda-feira, o que é um desafio multiplicado. Dizem por aí que igreja na segunda-feira, só por Deus. Mas igreja é só por Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Igreja é só por Deus todo dia, amém? Glória a Deus, não é uma verdade? Estamos começando na segunda-feira. Eu tentei fazer uma escala forte para segunda-feira, mas a segunda-feira ninguém estava livre, aí sobrou eu mesmo. E eu quero compartilhar com vocês, eu sei que Deus vai nos abençoar em mais uma noite de vitória e de sucesso. Amém? Que Deus possa falar com você e encher o seu coração de alegria e de vitória nesta segunda-feira. Amanhã vamos ter a doutora Elizabeth Pimentel, convide amigos, vai ser uma bênção. Na quarta-feira o pastor Odimar e na quinta-feira pastor Josimar Fonseca. Em todas as nossas igrejas agora, em cada um dos endereços da Igreja Cristã Mundial, quando eu falo igrejas é até uma maneira errada de expressar, em todos os nossos endereços, aonde está a Igreja Cristã Mundial, está acontecendo nesse momento o Simpósio da Família, em Mogi, Boa Vista, Miguel Badra, Itaquaquecetuba, Ferraz, Poá, São Paulo, está acontecendo. Inclusive nós estamos desafiando nesses dias a fazer um trabalho com a família no Nepal. Nós começamos um trabalho às quartas-feiras lá no Nepal com famílias. Olha, aqui no Nepal não tem culto de semana, não tem campanha. Eu falei, não tem porque a gente não começou a fazer ainda. Amém? Então glória a Deus por isso. Lá também está sendo. Eu fiz um mini seminário para os líderes da igreja lá, de casais, e eles ficaram super empolgados. O Nepal precisa disso, porque não há nenhuma palavra sobre relacionamento de casais aqui no Nepal. Deus começou a abrir as portas e tem nos abençoado. Eu tenho viajado o Brasil falando sobre essas verdades, e eu queria que hoje começar um trabalho espiritual forte até quinta-feira, amém? Levante a sua mão direita e diga assim: que nada me impeça de completar esta caminhada. Diga: desde já eu amarro Satanás e suas tentativas contra mim. Eu profetizo, esta semana está dedicada à minha família. Você crê na sua declaração? Então amém. Amém? Eu concordo com você. Eu queria começar esse momento fazendo algumas declarações proféticas sobre a família. Porque o grande problema, muitas vezes, das famílias... Já comecei, amém? O grande problema, muitas vezes, das famílias é que nós temos feito declarações erradas. Quantos me entendem? Digam amém. Diga: eu preciso melhorar as minhas declarações com respeito à família. Irmãos, muitas das pessoas têm tido problemas na sua declaração. A Bíblia nos ensina que há poder nas nossas palavras. Você pode dizer isso? Há poder em nossas palavras. Esses dias uma mãe me perguntou assim: mas por que os meus filhos não me ouvem mais? Porque talvez ela não esteja usando sabiamente as suas palavras. As nossas palavras são instrumentos poderosos. Amém? Diga para quem está ao seu lado: tudo que é demasiado perde o seu valor. Diga: gente que fala muito, normalmente a palavra não vale nada.
Sabe o que acontece às vezes? A mãe diz assim, o menino não me ouve mais. É porque na verdade, meu irmão, você vai falar para ele que ele fez uma bagunça, está lá a bagunça. Em vez de você chegar para ele e falar assim, ó, põe em ordem o teu quarto. Não, você tem uma crise existencial. Você chega lá na porta do quarto, em vez de falar, põe em ordem o teu quarto, não, você chega lá, você tem uma crise. Eu não suporto mais, porque eu sou uma escrava dessa casa, eu vivo fazendo as coisas, eu tenho que ficar catando, é um só para juntar, mais 5 para espalhar. Não, irmã, você tem uma crise existencial, você não tem uma palavra. Está entendendo? Agora se põe lá e tem uma palavra só, vai pegar coisa por coisa e vai guardar. Pronto. Aí às vezes a mulher chama o marido. Não, fala aqui, porque eu já falei tudo. Aí ele chega e fala, faz esse negócio aí. Aí o menino pega e faz. Ela fala assim, só ouve você. É que na verdade, quando começa o discurso, é tanta fala que ele não sabe nem onde começou. Mas sabe qual que é o pior, irmã? Sabe qual que é o pior? É que você vai falando e vai catando, vai falando e vai catando. Quando você terminou o discurso, não tem o que pegar. Diga comigo, eu preciso usar melhor as palavras. Palavras são poderosas. Quantos podem dizer amém? Palavras são um instrumento poderoso para abrir feridas e para fechar feridas, para trazer vida e para trazer morte. Há um texto na Bíblia que diz assim, Provérbios 18, 21. Eu estou invertendo um pouco a ordem, mas se o moço aí do telão puder me ajudar, Provérbios 18, 21 e colocar. Se você quiser abrir aí, só para a gente mudar um pouquinho a ordem desse texto. Provérbios 18, 21. Diz assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que está dizendo? Que meus irmãos, olha lá, vamos ler todo mundo junto? Está aí no telão, vamos lá? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Diga assim, eu estou vivendo, diga, estou vivendo o que as minhas palavras estão produzindo. O que nós estamos precisando é de uma transformação nas nossas declarações com respeito à nossa casa. Então você vai começar a profetizar bênção na sua casa a partir de agora. Se você precisar, faça a oração de Isaías. Isaías capítulo de número 6. Olha o que Isaías diz: ai de mim, porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que estava matando Isaías era a impureza das suas palavras. Deus então corre, manda um anjo pegar uma tenaz, o anjo vai ao altar, traz uma brasa viva e queima a boca de Isaías. E aí Deus diz o seguinte a Isaías: olha, a tua iniquidade foi purificada. Onde habitava a iniquidade e o que estava matando? Ele diz: ai de mim que vou perecendo. O que é algo perecível? As donas de casa sabem muito bem. O que é algo perecível? Algo que está estragando, amém? O perecível é algo que estraga. E ele diz assim: eu estou estragando por quê? Porque a minha boca, as minhas palavras estão me matando. Deus pega do céu e queima a boca de Isaías, e aí Deus diz assim: Isaías, a tua iniquidade foi purificada. Por quê? Porque Deus tocou os lábios de Isaías, mudou aquilo que ele ia declarar, mudou aquilo que ele ia falar. Hoje faz a oração de Isaías: Deus, queima a minha boca, tire as palavras que estão matando a minha família, o meu lar, a minha casa, a minha vida. Quem está me entendendo? Ele começa a ministrar ali dizendo assim, ó: eu quero que você tire isso da sua boca. Hoje, será que você pode dizer assim: se eu toco os meus lábios, muda a minha confissão, transforma as minhas palavras? Quantos podem dizer isso?
É através da nossa palavra. A nossa palavra é um meio do natural se encontrar com o sobrenatural. Amém? O nosso espírito vai se expressar através das palavras. Quando nós queremos resultados espirituais, o braço não resolve, mas a boca resolve. Quando eu começo a liberar palavras, palavras atuam tanto no campo natural, quanto no campo sobrenatural. Ou seja, são as palavras que colocam o mundo espiritual em contato com o mundo físico. É por isso que nós precisamos aprender a profetizar. Amém? É por isso que nós precisamos aprender a liberar palavras a favor da nossa casa. Olha o que diz o texto: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Quando a pessoa se cala, meu irmão, ela deixa de liberar vida. Deus leva o profeta a um vale de ossos secos, certo? Quando ele chega e olha o vale de ossos secos, o Senhor pergunta para ele: pode este vale viver? E ele diz: Senhor, o Senhor que sabe. Ezequiel 37. O Senhor é quem sabe. Então ele diz assim: filho do homem, profetiza sobre este vale. E a Bíblia diz que ele profetizou como se lhe deu ordem. Ele começou a usar as suas palavras de maneira poderosa, de maneira a transformar. E é justamente nessa confissão de fé que nós temos que começar a trabalhar. Eu preciso mudar a minha confissão de fé dentro de casa. É fácil para minha mãe dizer: meu filho é uma bênção. Ela está ali sentadinha, me vendo pregar aqui. Para ela é moleza. Que fé a minha mãe precisa para dizer que eu sou uma bênção? Hoje. Agora. Precisa de fé? Não precisa. A declaração de fé é justamente quando nada existe. A declaração de fé é justamente quando não existe. Diga assim: eu fui criado. Diga forte: eu fui criado à imagem e semelhança de um Deus que trabalha falando. Quando Deus olha para a terra sem forma e vazio, o que Deus faz? Ele diz. Deus começa a criar todas as coisas a partir da sua palavra. Hebreus 11:3 é o texto que diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível é feito do invisível. Vamos dizer isso? O visível é feito do invisível. Então o que eu quero criar vai nascer a partir da minha declaração. E poucas coisas têm tido tanto efeito na família quanto as palavras. E em grande parte palavras de maneira negativa. Palavras matam casamentos, palavras matam relacionamento de pais e filhos, palavras destroem pessoas, palavras são assim. E se você começa a declarar palavras contrárias aos seus filhos, à sua casa, à sua família, irmão, o visível é feito do invisível. Amém? Vamos dizer de novo: o visível é feito do invisível. O que o Espírito Santo quer trazer para nós hoje é o poder da nossa declaração. É o poder daquilo que declaramos. Eu quero desafiar você a declarar bênção sobre a sua família. Declarar palavras boas sobre os teus filhos. Semear, investir, liberar palavras, declarar as bênçãos de Deus, profetizar o melhor, porque Jesus vai trabalhar em cima da sua confissão. Guarde esse princípio: Jesus vai trabalhar em cima da sua confissão. A sua confissão é matéria-prima para o trabalho de Jesus. Vamos dizer isso? A minha confissão é matéria-prima para o trabalho de Jesus. O que eu confesso, em cima do que eu confessar, Jesus vai trabalhar. Hebreus 3:1 diz assim: que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão.
que ele é? O sumo sacerdote da nossa confissão. Se Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, o que quer dizer? Quem é o sumo sacerdote na figura do tabernáculo bíblico? O sumo sacerdote é aquele que recebe algo do homem e apresenta a Deus. É o trabalho inverso do profeta. Qual é o trabalho do profeta na Bíblia? Guarde isso. O profeta recebe de Deus e apresenta ao homem. E o sumo sacerdote recebe do homem e apresenta a Deus. Se em Hebreus 3:1 diz lá que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, o que está querendo dizer lá? Que ele é aquele que recebe do homem o que? A confissão, não é isso? Jesus recebe a confissão do homem e vai apresentar diante de quem? Diante de Deus. Jesus não disse isso? O que os homens confessarem diante de mim, eu confessarei diante do meu Pai. Os que negarem diante de mim, eu também negarei diante do meu Pai. Ou seja, a nossa confissão é a matéria-prima para o que Jesus vai fazer. Quando um homem chega a Jesus e diz assim: Senhor, eu sou um homem de autoridade. Se o Senhor disser uma palavra, vai acontecer, porque eu sei que é assim. Jesus capta a confissão desse homem e diz assim: eu nunca vi tanta fé nem em Israel. Seja feito conforme você disse. Ou seja, Jesus eleva a fé desse homem por causa do nível de confissão que ele teve. Quem está me entendendo? É por isso que hoje aqui nós precisamos gerar uma mudança com respeito à minha e à sua confissão. Quantos podem dizer amém a isso? Uma mudança com respeito à nossa confissão. E se a sua confissão tem talvez matado a sua casa, eu quero que hoje o Senhor toque a sua boca, para que uma nova palavra comece a entrar na sua família. E se até hoje declarações malignas começaram a vir sobre a tua família, você vai sair daqui hoje declarando bênção, declarando vitória. As palavras vão curar, as palavras vão restaurar, as palavras vão fortalecer. As palavras entram para dentro de nós para trazer saúde. As palavras entram dentro do nosso coração para trazer vida. Ela pode restaurar o nosso corpo físico, ela pode restaurar nossa alma, nossas emoções, nossa mente. Eu já contei aqui a respeito de um homem que estava fazendo um tratamento de uma doença terminal, estava com câncer. O médico já não tinha mais o que fazer, era o fim da vida dele, era assim, acabou, não tem mais tratamento, não tem mais remédio, não tem mais nada. O que o médico podia fazer a partir daquela hora? O médico fez o seguinte: então eu vou fazer assim, eu vou mandar esse paciente para casa, vou suspender os tratamentos, porque nada mais fará efeito. Então o médico chegou lá, encostou na cama junto dos filhos, assim: olha, eu não lembro agora o nome do paciente, mas senhor, eu estou liberando o senhor, estou mandando o senhor de volta para casa, estou suspendendo todos os medicamentos, o senhor está de alta. O homem foi para casa. Passado 1 ano e meio, o homem liga para o médico e diz assim: ô doutor, estou ligando para o senhor porque eu sei de gente que liga para o médico quando está doente, mas eu estava aqui na minha casa pensando, puxa, ninguém liga para dizer obrigado, eu estou saudável, estou muito bem, obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Quando o médico recebe a ligação desse homem agradecendo, mas 1 ano e meio depois o senhor está vivo ainda, o médico fica com uma interrogação na cabeça. E fala: puxa vida, senhor, vem aqui, eu queria ver o senhor, examinar o senhor, ver como o senhor está. Quando chega lá, o médico vai tentando puxar alguma coisa dele.
E o que o médico entende é o seguinte: quando ele encostou na cama do homem, disse assim: o senhor está sendo liberado do hospital, está tendo alta, está sendo liberado dos medicamentos, não precisa mais de tratamento, não precisa de mais nada. O que o homem entendeu com essas palavras? Eu estou curado. Ele não entendeu que ele estava indo para casa para morrer, ele entendeu que ele estava sendo curado. E quando ele entendeu que aquelas palavras eram palavras de cura, o que aconteceu no corpo dele? Houve uma reação e o seu organismo promoveu cura. A partir desse dia, esse médico começou a estudar a respeito disso, e ele entendeu que as suas palavras produziam efeitos na vida de seus pacientes, que podiam curá-los e restaurá-los. Qual é a minha palavra aqui hoje? Talvez a sua família está na UTI, mas Deus vai usar a sua boca, Deus vai usar as suas palavras para tirar a sua família da UTI, tirar a sua família do estado terminal. O teu casamento talvez está na UTI conjugal, mas Deus quer usar o poder da palavra humana para quê? Para que haja cura dentro da tua família. Diga glória a Deus. Diga amém. Oh, aleluia. Quantos precisam ter as suas palavras mudadas aqui neste lugar, ou melhoradas, ou aperfeiçoadas, ou acrescentando palavras novas? Quantos precisam aprender a começar a profetizar, a liberar? E isso vai começar a gerar vida, meu amado, vai começar a gerar vitória dentro da tua família. Tire as palavras de maldição, tire as palavras de morte, tire as palavras de destruição e comece a colocar a boa palavra de Jesus. Evangelho é boa nova, meu irmão, é anunciar coisa boa dentro da sua casa. Oh, aleluia. Quantos acreditam que nós podemos fazer uma declaração nesta noite que vai atravessar os anos? Quantos acreditam que nós podemos fazer declarações nesta noite que vão atravessar gerações? Como pode ser isso, bispo? Eu quero dizer para você, a Bíblia diz assim: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Vamos dizer juntos: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Quer dizer o seguinte: se eu liberar uma palavra sobre a minha família, que esteja baseada na palavra de Deus, mesmo quando eu morrer, essa palavra vai continuar agindo. Por muito tempo, e em muitas situações, e é claro que isso foi um momento específico de abertura da visão da igreja para o campo espiritual. Por muito tempo a igreja esteve cega para o campo espiritual. E então, nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, começaram as igrejas a abrir a visão para o campo espiritual. E é claro, foi descoberto algo que a igreja naquele tempo se divulgou largamente, que era a maldição hereditária. Quando chegaram a ouvir sobre isso, participar de seminários sobre essas coisas, levante as mãos. Quando chegaram a ter esse tipo? Só os mais antigos. É uma realidade que está na Bíblia. Deus disse assim: olha, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Desgraça vai recaindo, vai vindo, e parece que a família vai se afundando. Mas a gente tem que entender que a bênção é maior que a maldição. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: a bênção é maior que a maldição. Porque no mesmo texto que está escrito assim, ó, eu visito a maldição dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, Deus também diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e me servem. Não, você não entendeu. Deus estende a sua graça e a sua misericórdia até 1000 gerações. Irmão, o que você está fazendo aqui hoje está trazendo bênção para a tua família. Foi feito um estudo na América, onde eles pegaram 2 homens contemporâneos. O primeiro homem chamava-se Jonathan Edwards. Vale a pena você procurar ver a biografia desse homem. Jonathan Edwards foi um pregador, um excelente pregador, um pastor,
Ele foi conselheiro do Senado americano, foi um homem de Deus, um homem abençoado. E eles decidiram pegar Jonathan Edwards como uma referência. Na mesma época, pegaram um ateu, um homem sem Deus, um homem que não buscava Deus, e o tomaram como referência. E começaram a rastrear sua descendência. A sua descendência. E eles começaram a identificar o seguinte: na descendência de Jonathan Edwards, a bênção ia se multiplicando. Eu não tenho os números agora de cabeça, podia ter pesquisado para trazer para vocês, mas passou, lembrei agora. A descendência de Jonathan Edwards teve centenas de pregadores, teve deputados federais, deputados estaduais. Teve homens que estavam no Congresso, teve professores universitários, teve senadores americanos, empresários, reitores de universidade, pastores de igreja, teve um vice-presidente da República dos Estados Unidos, uma geração de bênção. Quando olha para outra geração, a geração do homem que não amou a Deus, o homem que praguejava, um homem que era um ateu declarado, nesta geração haviam presidiários, homens violentos, pessoas que morreram de mortes brutais, uma geração completamente destruída, uma família arrasada. Sabe por quê? Porque nós podemos produzir bênção. Porque nós podemos gerar bênção. Eu digo que meus pais passaram a ser abençoados. Quando vieram para a igreja, começaram a ser muito abençoados. Eu tinha por volta de 9 anos, quando minha mãe se converteu, quando meu pai veio 2 anos depois, então já 11 anos de idade. Então entre os 9 e os 11 anos eu testemunhei a mudança radical que aconteceu dentro da nossa família. Eu percebi a mudança. Meus pais passaram a viver um outro nível de vida, começaram a ser abençoados em alguns sentidos que eles nunca eram, começaram a experimentar coisas novas de Deus. E aí o que aconteceu? Eu que fui criado já, pegando aí a rabeirinha, já entrando na pré-adolescência, a minha vida já foi mais abençoada que a deles. E quando eu olho hoje a vida dos meus filhos, ela é muito mais abençoada do que a minha, e muito, muito mais abençoada do que a dos meus pais. E a tendência é que, se Cristo não voltar, a próxima geração da minha família venha a ter ainda um volume de bênção sobre eles extraordinário e poderoso. Os meus pais carregam marcas da sua vida sem Deus. Eu carrego marcas de uma família que começou sem Deus, mas os meus filhos estão carregando marcas de uma família consagrada ao Senhor, e os meus netos vão ter uma vida tão abençoada, porque já não haverá memória do tempo em que não se servia a Deus na nossa casa. Isso vai acontecer com você. Hoje Deus me trouxe aqui nesse espírito para continuar profetizando sobre o valor de se curar a geração agora, para gerar uma nova geração, para trazer uma nova geração bendita e abençoada. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? Diga glória a Deus. Diga comigo novamente: eu fui criado. Diga forte: eu fui criado à imagem e semelhança de um Deus que trabalha falando. Vamos trabalhar? Nós vamos fazer aqui 3 declarações poderosas sobre a nossa geração agora. Quantos estão comigo nesta fé? Quantos estão nesse espírito conosco? Então eu quero que você coloque aí no telão para mim Salmo 90, verso de número 1. Salmo 90, verso de número 1. Amém? Esse aí. Vamos lá? Vocês podem ler comigo? Vamos lá, toda a igreja? Estende as mãos assim para ser profético. Amém? Vamos ler? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Diga: a minha próxima geração estará abrigada sob as asas do Senhor. Quantos creem nisso? Digam amém. Aleluia! Coloque o segundo texto para mim, Lucas 1, verso 50. Amém? Está aí já. Vamos ler todos juntos? E a sua misericórdia é
de geração em geração sobre os que o temem. Aleluia! Diga, minha próxima geração já está coberta pela misericórdia de Deus. Deus não falha em suas promessas. Deus não falha em suas promessas. A maioria das pessoas não compreende o que é misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o seguinte, vou explicar para você para ficar bem clarinho. A misericórdia e a graça trabalham no mesmo caminho. São duas ações diferentes: graça e misericórdia. O texto diz que de geração em geração a misericórdia do Senhor vai estar sobre os que o temem. O nosso temor está lançando misericórdia para a próxima geração e para a próxima geração. Diga glória a Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Amém? O que eu merecia? Castigo. Mas por misericórdia Deus decidiu não me castigar. O que é misericórdia? É quando Deus nos trata dizendo assim: eu não vou dar o que você merece. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, e por causa do pecado, o salário do pecado é o quê? Mas por misericórdia Deus diz assim: você não vai receber o que você merece. Ela é um trabalho que trabalha o oposto da graça. Porque a misericórdia é o seguinte: eu não te dou o que você merece. Você merecia ser condenado, mas por misericórdia você não será condenado. E o que é a graça? Graça é Deus me dá o que eu não mereço. Você não merece o céu, mas eu te dou o céu. Isso é graça. Você não merece a bênção, mas eu te dou a bênção. Então vamos voltar para o texto aqui. Você já compreendeu o conceito de graça e misericórdia? Sim ou não? Você está anotando, eu tenho certeza, no material. Então anote aí então. Graça é Deus me dar o que eu não mereço. Misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Esse é um princípio que você tem que guardar. Quando eu leio esse texto, nós declaramos juntos: e a sua misericórdia é de geração em geração. Sabe o que isso quer dizer? Ainda que teus filhos venham pecar, a misericórdia diz assim: eu não vou destruir essa família. Por amor do meu servo, que me temia, que me servia, eu vou sarar, eu vou resgatar. Irmãos, eu não posso garantir que os meus filhos trilharão o caminho perfeitamente, mas eu posso, pelo meu temor hoje, alcançá-los com misericórdia. Eu não posso garantir que os meus netos trilharão o caminho 100%, mas eu posso lançar misericórdia sobre eles através do meu temor. E sabe que isso vai acontecer lá na frente, se algum momento for necessário misericórdia, por causa da minha fé, aleluia, por causa do meu temor, por causa da minha vida na presença de Deus, eu estarei cobrindo a minha casa de misericórdia. E lá na frente, Deus vai salvar a minha família através do meu temor hoje. Quantos podem dizer amém? Amém. Sua cabeça abriu para isso, sim ou não? Sim. Então agora vamos ler esse texto agora nesse espírito do que você recebeu. Vamos lá, levante a sua mão. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. A minha vida de temor hoje está garantindo, está trazendo para nós uma garantia para a próxima geração. Qual a nossa expectativa de trabalho nesses dias? Que nós alcancemos uma bênção de família durável. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Vamos declarar o próximo texto, Salmo 145, verso 4. Olha, esse pessoal está demais hoje de rápido. Vamos lá? Vamos ler comigo? Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Aleluia!
Aleluia. Nós vamos passar testemunho. Essa é a ideia de Deus. Que nós venhamos passar testemunho para a próxima geração. Qual que é a nossa ideia nesses dias? Um projeto de família a longo prazo. Eu sinto uma graça de Deus descendo aqui. Eu senti um manto de Deus descer sobre este lugar aqui. Quando eu comecei a buscar essa direção para o nosso simpósio da família, o Espírito Santo começou a encher meu coração e disse assim: eu quero que você pense em família para atingir gerações. A família precisa ser incluída em um bem durável, um valor durável. Quando sua mãe ou sua avó se casou, as coisas eram feitas para durar. Os que casaram há 40 anos atrás, 50 anos atrás, casavam para viver a vida toda com o mesmo jogo de quarto. Ou seja, o jogo de quarto que compravam era aquele que iam levar até o último dia da sua vida. Não era assim? Não é? A geladeira que compravam era a geladeira que ia acompanhá-los por toda a sua vida. Não era desse jeito? Nós entramos em uma era onde a industrialização, os meios produtivos modernizados tornaram as coisas facilmente descartáveis. É ou não é? Quebra o seu notebook. Você vai ao técnico, qual é a resposta que ele te dá? É mais barato comprar um novo. Não é assim? O seu fogão dá defeito, você chama o técnico, o que ele diz? É melhor comprar um novo. Não é essa a visão hoje. Você leva a sua televisão ao técnico. Antigamente a televisão durava anos, mas agora você leva a televisão ao técnico e diz assim: não, é melhor ir lá na Casa Bahia e comprar uma nova, parcelar e aleluia. O problema é que essa troca das coisas feitas para durarem pouco começaram também a entrar dentro da família. E família é um projeto de longo prazo. Nos outros anos nós tratamos questões momentâneas, questões estruturais da família. Mas nesse ano, quando Deus falou ao meu coração sobre o simpósio da família nesse modelo, é que nós queremos construir uma família a longo prazo. A visão que eu tenho quando eu vejo uma geração anunciando a outra geração é que no momento em que eu ver que o meu filho conseguiu passar para a geração futura aquilo que eu passei para ele, então eu acredito que a minha missão está cumprida. Porque meu filho não apenas recebeu a informação, mas ele também transmitiu a informação. Ou seja, a bênção progrediu de geração em geração. E ao olhar esse texto aqui, eu vejo que uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas proezas. Obras e proezas trazem para nós o quê? A ideia de que Deus vai manifestar-se com poder. Levante a mão, porque isso é profético. Deus vai manifestar-se com poder na família. Aleluia! Levante a sua mão e diga: a minha casa, a minha família é lugar da manifestação do poder de Deus. Aleluia! O poder de Deus vai se manifestar na nossa família. O problema é que muitos hoje não estão deixando um legado para a família. Estão se acomodando. Estão se em viver confortavelmente e não deixar algo para a geração futura. Quem está entendendo isso? Vamos ao texto que paramos ontem, 2 Reis, capítulo de número 20. 2 Reis, capítulo de número 20. Ainda não terminou o mês
que nós estamos falando de Ezequias, e como eu não consegui falar tudo de Ezequias, eu vou aproveitar hoje. Amém? Mas Deus já me deu a série do mês de maio. Não perca domingo. Vai começar uma série nova. E vai ser tremendo. Verso de número 12 de 2 Reis 20. 2 Reis 20, verso de número 12, diz assim. Acompanhe comigo a leitura, apenas acompanhe com seus olhos e enquanto eu vou lendo. Naquele tempo, enviou Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a sua casa, toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores perfumes, a sua casa de armas, tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: o que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Forte isso, não é? Agora o que mais me preocupa é o que vem no verso de número 19, que é o verso seguinte, olha só. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: não haverá pois em meus dias paz e verdade. Conseguiu entender o texto? Esse homem, ele recebe a visita dos espias da Babilônia. Eu quero caminhar para o final já. Esse homem, ele recebe a visita dos espias da Babilônia. E ele começa a mostrar toda a sua casa. Ele começa a abrir as portas da sua casa. Ele começa a abrir brechas na sua casa. Os espias da Babilônia começam a ver, olha o texto, ver tudo que há na casa de... Ele está guardando a sua casa? Não. Ele mostra o seu ouro, a sua prata, os seus tesouros. Ele mostra os seus perfumes. Irmão, quando eu penso em perfume, é intimidade. Mostrou os perfumes, mostrou os tesouros, mostrou as suas armas de defesa e armas de ataque, mostrou o seu potencial de guerra. Ele abriu as portas da sua casa para os enviados da Babilônia. Então o profeta Isaías, que é um homem de visão, diz assim: Ezequias, o que você mostrou? Ele disse: eu mostrei tudo. Eu abri as portas da minha casa. As portas da minha casa, olha, eu levei eles em todos os cômodos da minha casa. Eu mostrei o meu palácio, eu mostrei tudo. Então Isaías diz assim: olha, esses mesmos homens que entraram na sua casa, breve eles virão, não nos seus dias, mas eles virão, escute isso, e tomarão tudo que há na tua casa, e até mesmo os teus filhos que você vai gerar, os filhos que virão da tua casa, eles serão levados para serem eunucos, para serem servos no palácio do rei da Babilônia. E você viu qual foi a resposta dele? Olha o que ele diz lá no texto. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor. Que disseste? Disse mais: e não haverá pois em meus dias, pois em meus dias paz e verdade. O que ele está dizendo?
eu vou morrer tranquilo. O problema é da próxima. Que o Espírito Santo tire isso de nós hoje. Eu quero deixar um legado de bênção para a próxima geração. O que eu vejo Ezequias fazendo, ele que nós falamos tão bem dele, mas também falamos mal dele nesses dias. A Bíblia é tão maravilhosa por isso, porque a Bíblia ela mostra os seus heróis com suas virtudes e com os seus defeitos. Ezequias diz assim: se a Babilônia não vai me atacar nos meus dias, o problema é dos próximos que virão. Amados, Deus está trazendo você hoje para ser um canal de bênção para a tua família e para a próxima geração. Deus está trazendo você hoje para entender o seguinte: olha o que Ezequias está dizendo. Ele está dizendo: se vai vir problema só depois que eu morrer, então não é problema meu. Mas Deus está dizendo que nós somos os geradores de bênção para a próxima geração. Diga comigo: eu sou um gerador de bênção para a próxima geração. Quantos entendem isso hoje? Você está aqui para gerar bênção para a próxima geração. Quem sabe o diabo entrou na intimidade da sua casa. Quem sabe Satanás tem entrado sutilmente, discretamente dentro da sua casa, querendo levar a próxima geração cativa. Quem sabe ele está levando por pensamentos, por atitudes, por sentimentos, por desentendimentos dentro da casa. Eu quero dizer para você hoje: Deus está aqui fazendo um alerta a você. O Senhor está te chamando para deixar uma herança bendita e não uma brecha para a próxima geração. Espírito de Deus, diga: chegou a hora de eu lutar pela próxima geração. Diga: eu estou plantando uma semente que gerações futuras vão colher. Quantos conseguiram entender o que o Espírito Santo está nos trazendo nesta noite de hoje? Recebe esse manto de Deus que está aqui neste lugar. É algo que os meus filhos e netos e bisnetos vão colher. Alguns que não vão saber o meu nome receberão frutos desta conferência. Alguns que desconhecerão o seu nome, porque de geração em geração o seu nome se perderá, mas eles receberão os frutos destes dias que nós estaremos na presença do Senhor. Quem sabe você esteja aqui hoje. Quero falar algumas coisas com muita objetividade e direção. Em João capítulo de número 9, nos primeiros versos, Jesus e a sua igreja passa por um cego de nascença. E uma pergunta é levantada, se puder pôr o texto de João 9. Uma pergunta é levantada: quem pecou? Este ou os teus pais, para que nascesse cego? Eles entendiam que havia o quê? Um juízo sobre aquela família. Talvez você está hoje aqui e há no seu entendimento que você carrega um juízo, uma maldição, um peso, um fardo, porque talvez os seus pais tiveram problemas, a sua família tem um histórico de problema. Mas Jesus decidiu olhar por um outro lado, e esse é o lado que nós vamos olhar hoje aqui. Pode colocar o próximo texto, porque Jesus disse assim: respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Quantos podem levantar as mãos e dizer assim: a minha família está livre? Porque se eu carreguei algum peso, em minha vida vai se manifestar a obra de Deus.
Deus está fazendo obra nesse lugar já. Deus está fazendo obra nesse lugar já. Deus está fazendo obra nesse lugar já. Deus está fazendo obra nesse lugar agora. Quem sabe você diga assim: eu sou filho de um casamento frustrado. Eu experimentei o divórcio dos meus pais. Eu carrego comigo, eu nem sei quem foi meu pai. Eu estou dizendo para você: levante a tua mão. Jesus está dizendo: acabou em você. Eu vou manifestar as minhas obras. Diga: eu estou aqui para liberar a próxima geração. Vamos entender isso. Coloque o próximo texto para mim, por favor. Próximo. Esse mesmo, não, volta. Olha só como a fé do pai é importante. Perguntou ao pai. Era um menino tomado por um demônio. Era um menino? Era um menino? Tomaram por um demônio. Está em Marcos 9, verso de número 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Qual é a resposta do pai? Desde a infância. Desde a... Satanás, o nosso adversário, quer infiltrar o seu mal desde quando? Desde a infância. E a nossa fé é a defesa. Acho que o microfone falhou, vocês não ouviram. A nossa fé é a defesa. A Bíblia diz que no nosso combate espiritual nós devemos tomar o escudo. Nosso combate espiritual nós devemos tomar o escudo. A minha fé deve ser a minha defesa. Coloque o próximo texto. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Qual é a visão do diabo? É destruir a próxima. Destruir a próxima geração. Tem algum bebê aqui? Um bebezinho? Um bebezinho aqui? Traz ela aqui, traz aqui. Acho que é a menorzinha que a gente tem aqui agora. Então no berçário, né? Não, já tem um aqui, traz aqui. Por que Satanás quer destruir a próxima geração? Você vai ter um entendimento aqui agora. Você vai ter uma revelação do Espírito Santo aqui. Traz a bebezinha aqui. Glória a Deus. Traz ela aqui para mim. Será que ela vem comigo bem? Vem, vem. Oi, linda. Não. Vem cá, mãe, vem cá. Não rolou. Mãe. Vem cá. Agora você sorri. Escute. Por que Satanás teme uma criança assim? Não vou pegar, não. Diga: o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Cada vez que uma criança vem ao mundo, a imagem e semelhança de Deus foi reproduzida. Você não entendeu? Cada filho gerado é a imagem e semelhança de Deus sendo reproduzida. Então cada criança que vem ao mundo, olha aqui, sabe o que é ela? É a imagem e semelhança do Deus que pisou a cabeça da serpente, que derrotou o diabo, que venceu Satanás. Satanás teme o casamento, porque o casamento vai gerar filhos, e quando o casamento gera filhos, ele gera nessa terra a imagem e a semelhança de Deus. A família é o meio pelo qual a imagem e semelhança de Deus é reproduzida, e o diabo teme isso. Quantos entendem? Então volta o texto. O que o texto? Obrigado, querida, obrigado. O texto diz o quê? Qual é a visão do texto? Muitas vezes o tempo para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e
qual é a resposta de Jesus? Próximo texto. E Jesus disse-lhe o quê? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse o quê? Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. A incredulidade do homem estava abrindo uma brecha e o inimigo estava entrando e arrasando a sua casa. Mas sabe que Deus trouxe você aqui para restaurar a sua fé, para restaurar a sua crença, para você sair daqui hoje crente. E as brechas estão fechando por toda essa igreja. As brechas estão fechando por toda essa igreja. As brechas estão fechando por toda essa igreja. Quantos podem dizer amém? Oh, aquele pai foi lutar pelo seu filho. Aquele pai foi clamar pelo seu filho. E amados, quando Jesus restaura a fé dele. E o que é fé? Fé não é apenas acreditar que algo positivo vai acontecer. Fé também é o nosso sistema de crenças. Como eu creio, como eu acredito que as coisas são. E Deus trouxe você para gerar fé em sua vida. E como essa fé será gerada? Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como eu posso ter um escudo que protege a minha família? À medida em que eu começo a receber a palavra de Deus, que eu começo a escutar a palavra de Deus, que eu começo a receber a palavra de Deus, amados, a minha fé vai sendo restaurada e a minha família começa a ser protegida. Hoje Deus trouxe aqui você para curar a sua fé, para curar a sua casa, para curar a sua família. Deus trouxe você aqui para abrir sua visão, seu entendimento. Quem crê nisso, diga amém. Era esse o recado de Deus para vocês essa noite. E eu sei que Deus falou neste lugar. Vamos colocar de pé. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aplaude forte a Ele. Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, aleluia, 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 aleluia. Ah, Deus, o Senhor está visitando este lugar, o Senhor está visitando esta casa, aleluia. Ei, manade candere manara mandere manaias. Oh, rabadarabashuriande rebadabastei calamanaia. Levante as suas mãos e fale com Deus a respeito da sua família. Fale com Deus a respeito da sua família. Fale com Deus a respeito da sua casa. Fale com Deus a respeito do seu projeto de família. Nós oramos nesta noite, Senhor. Nós intercedemos nesta noite, Deus. Há algo poderoso acontecendo nesse lugar. Há algo sobrenatural acontecendo em nossas vidas. Oh, Nagabassuriandarabalaia. Vem, Espírito Santo, restaurar famílias aqui, nos lares que me acompanham. Vem, Espírito